Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 18 de novembro. Seguimos aí com o Ibovespa de forma mais lateral. Pregão de hoje aí, uma estabilidade mais 0,06%. Tem ativo saindo aqui do leilão ainda, mas já está praticamente aqui encerrado o pregão de hoje, abrindo aí essa semana que tende a ser algo importante para o índice no sentido de definição de direção. Vou falar mais a respeito disso a partir de agora, vou ampliar aqui minha tela. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento, se ela for útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado ou leitura aqui de mercado. Aqui na parte de baixo, nos comentários, você pode solicitar a análise de um ativo para a próxima análise de fechamento do pregão. Eu vou seguir aí a questão das prioridades, membros, depois os inscritos e na sequência, se tiver espaço ainda para atender os pedidos, vou pegar os pedidos de quem não está inscrito. Lembrando que para ser inscrito é gratuito, para ser membro tem as opções aqui no botão logo abaixo para ser membro do canal e ter alguns benefícios aqui dentro do canal. Vamos lá, vamos aqui começar a falar primeiramente do Ibovespa. Então, no pregão aqui de menos 0,02, eu falei mais 0,06, saiu aqui do leilão, menos 0,02, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 pregões praticamente iguais, andando de forma lateral. O fato é que essa lateralização ela está dentro de uma tendência de baixa. Então, normalmente, quando você tem uma lateralização dentro de uma tendência de baixa, o caminho mais provável é romper na direção, essa lateralização na direção da tendência. Falando de caminho mais provável, não é uma certeza do que vai acontecer. Mas, por enquanto, não há nenhum sinal de força por parte dos compradores. Apenas a questão que a gente está com o índice aqui em cima de uma região de suporte, que é a retração da última subida do gráfico mensal, do último movimento de alta do gráfico mensal. Está aqui, retração de 127.732 pontos. Ibov está em cima desse patamar, junto com a média móvel exponencial de 10 períodos. É uma região de suporte importante. Já comentei a respeito, inclusive, no radar da semana sobre isso aqui, que vai estar disponível a partir de amanhã e a partir das 8 horas deve estar disponível o radar da semana que foi publicado ontem aqui no canal, para membros exclusivamente, depois eu abro para os demais. Então aqui nós temos um cenário aí, onde o Ibov já tem 3 meses que caiu aqui, não chegou a 3 meses completos, mas vem caindo mais fraco do que foi a subida, ainda dentro desse grande mês de alta, mas com alguns indícios de enfraquecimento da tendência, principalmente do gráfico semanal. Enfim, precisamos de um sinal de alta aqui, superação da máxima dessa semana e preferencialmente algo assim, ó, do Ibovespa, deixa eu só tirar aqui esse zoom, do Ibovespa fechar aqui uma semana assim, ó, essa semana se fechasse desse jeito seria muito bom, seria muito bem-vindo aqui um fechamento para cima dessa região, das médias, um sinal de fundo nessa região de suporte do mensal, 50% mais média exponencial, é um sinal bem-vindo, mas dá para também ficar atento nessa região aqui dos 125 mil, que seria o 61,8%, né, que é daquele ponto lá que do Fibonacci que eu tracei, que é isso aqui, 125.536, que na realidade começa no 125.800 e vai até 125 mil pontos, 125.100 pontos. Zona de suporte depois desse patamar que o Ibov está aqui lateralizando já faz uns 5 pregões. Olhando aqui para o mini índice, no gráfico, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Gráfico de 60 minutos no mini índice, olha só a lateralização. Então, de maneira geral, em termos de operar a favor de tendência, já com a tendência, com a expectativa mais de subida, abriu subindo e passou a proporcionar sinal de alta preferencialmente acima de um patamar de 129.100 pontos, abre-se a possibilidade de trabalhar mais na compra de fundo ascendente, principalmente, ou mesmo pivô de alta, mas principalmente fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Chegou aqui de forma mais fraca nessa faixa de preço, em vez de gerar sinalização de alta acima, gera a sinalização de topo no dia 60, volta a trabalhar mais na venda, tentando pegar um movimento para a região de suporte aqui, em torno de um patamar que vai de 128.260 a 127.935. Ou abriu caindo aqui, ó, veio aqui nessa região, bateu aqui, gerou sinal de alta, aqui mais próximo da região de fundo é mais interessante você buscar alguma compra para o topo da congestão. Então, dentro dessa congestão, seriam essas duas alternativas, monitorar a forma que chega aqui, gera sinal de baixa nessa região para trabalhar um pouco mais na venda, tentando
pegar um movimento para a região de suporte, ou chegar mais fraco aqui na região de suporte, gerar algum sinal de alta no gráfico de 30 ou de 60 minutos, superar a máxima do que no anterior, tentando pegar também um movimento de subida, um fundo ascendente, ou mesmo até pivô de alta, mas principalmente fundo ascendente no gráfico de 10 ou 5 minutos, tentando pegar um movimento até essa região aqui. Muito próximo dessas regiões aqui, ó, veio aqui para baixo, passou direto e passou a proporcionar topo descendente no gráfico de 10 ou 5 minutos abaixo dos 260, 128, 260, foco em venda de day trade. Seguindo para a gente falar aqui do dólar. Dólar no pregão de hoje, gerando uma sinalização para baixo da média, fechando aqui para baixo da média. Lembrando, eu comentei também no radar da semana, uma expectativa do dólar ficar um pouquinho mais lateral, em definição, que é um processo de correção desse movimento de subida. No gráfico diário, tinha aqui uma expectativa um pouquinho mais positiva por conta de ter sustentado em cima da média, estava sustentando em cima da média, então o viés era ainda de alta, mas não a expectativa de ir muito longe para cima, dentro do que eu comentei até pelo gráfico semanal. Amanhã essa análise vai estar aqui. Mas de maneira geral, o que a gente tem é fechamento, um candle descendente fechando abaixo da média, gráfico de 60 minutos está ali na região de suporte, chegou nesse patamar, como eu comentei ali no gráfico do mini índice, bateu aqui, gerou sinalização de alta. Aí o que faria? Num gráfico de menor velocidade, arriscar a operação de compra tentando pegar o movimento para a região de resistência, falando lá do mini índice. Só que aqui não fluiu. Veio aqui, inclusive, até para beliscar aqui a mínima dessa região, desse fundo aqui que foi gerado. Então, isso aqui está sendo uma fraqueza na subida depois dessa queda. Abriu caindo o próximo pregão, olharia muito para venda aqui abaixo desse patamar, ou seja, topo descendente ou pivô de baixo abaixo de um patamar de 5.749, seria o foco mais para a ponta vendedora. Se abrir subindo, seria um pouco mais restritivo para compra, no máximo fundo ascendente aqui, acima do fechamento do pregão de hoje, e olhe lá, porque pelo que subiu aqui de maneira mais fraca, não animaria tanto não, teria que gerar algum indício de força dos compradores e passar a gerar sinalização de alta na sequência, acima desses dois, no mínimo acima dos 5.764, para buscar a oportunidade de compra, mas ficaria um pouquinho mais para venda, mais interessante para venda, em termos de tentar pegar um movimento para essa região aqui dos 5.700 até os 5.665. Depois disso eu vou falar aqui das ações. A PTR4 no pregão de hoje fechou com alta de 2,5%, uma boa alta, chegando basicamente nessa região aqui de suporte, invadindo aqui próximo já das patamar dos 38 e 37, deixa eu só colocar aqui o ajuste, deve estar com ajuste, 38 e 37, cheguei a colocar o papel até na carteira exponencial para essa semana, depois do bom fechamento do gráfico semanal. Teve até uma pergunta no meu perfil no Instagram se esse ativo iria para os R$38, então assim, nunca vou ter certeza do que vai acontecer no pregão seguinte, nem eu, nem quem estiver assistindo aqui ou quem você estiver assistindo algum tipo de análise. Se tiver que ter certeza, você duvide, porque realmente é renda variável, não vai ter como ter certeza do que vai acontecer, mas trabalhe em cima de probabilidade. Eu comentei que o caminho mais provável pelo sinal de alta do gráfico semanal é realmente de buscar os R$38, e até no radar da semana eu cheguei a comentar que aponta mais para essa região dos topos anteriores. O que muda essa característica é voltar para baixo dessa mínima. Então, enquanto isso não acontecer, pelo gráfico diário, dá para se buscar a operação de compra através de um fundo ascendente. Comprar o ativo aqui nesse ponto para swing trade, lembrando, eu entrei na carteira exponencial, mas pensando em ficar algumas semanas posicionado. Para uma entrada, para ficar alguns pregões posicionado, que é o swing trade, aí o ideal seria, na minha opinião, aguardar algum processo de correção desse movimento atual de subida, ou um movimento lateral do preço ou um movimento de baixa. Para quem está comprado, por exemplo, dá para colocar o stop primeiramente abaixo da mínima do pregão de hoje, que é um candle muito grande, ficaria abaixo de 37,20, isso falando da operação de swing trade, e a outra forma seria após alguma correção aqui no 120, gerou sinal de alta, pivô de alta e volta, sobe o stop um pouquinho mais aqui para cima através do último fundo ascendente do gráfico de 120 minutos. E até me perguntaram, Adalto, por que o gráfico de 120 minutos? Eu respondi no último comentário da última análise de fechamento. Gráfico de 120 minutos é porque 120 minutos eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 barras representando um pregão. Assim como você tem, se você for lá no gráfico semanal, 4 barras do gráfico semanal vai representar ali algo ali próximo do gráfico mensal.
comportamento de 4 semanas vai representar um mês. Aqui o comportamento dessas 4 barras do 120 vai representar um candle do gráfico diário. Era 105, mas alterou para 120 porque quando o pregão fechava às 17 horas, era um gráfico de 105 minutos, encaixava justamente 4 candles. Como alterou para as 18 horas, subiu 1 hora, então agora aumentou 15 minutos a mais em cada barra, então ficou 120, são 15 minutos em 1 hora a gente tem ali essa 1 hora extra, então são 4 barras de 120 minutos para representar o gráfico diário. Espero que tenha ficado claro aí, deixe seu like, seu joinha. Vale 3, fechou o pregão de hoje com alta de 1,25%, gerando sinal de fundo descendente. A tendência é de baixo. Então, o que nós temos nessa tendência de baixo? Não vai subir? Pode subir. Apenas o que a gente tem é um cenário que tem um risco maior para as operações de compra. Risco maior que os movimentos de alta, ou na verdade os movimentos de correção, eles podem ser de alta ou mesmo lateral. E são normalmente movimentos mais bagunçados. É menos provável que a gente tenha um movimento já fazendo algo assim. Menos provável. Não é que seja impossível, é menos provável. Então, dentro desse contexto, quem abriu compra deixaria o stop para baixo aqui dessa região ou na volatilidade do papel. Quem abriu alguma compra contra a tendência e não exigir tanto para cima, sendo mais otimista aqui nessa região de fundo anterior e junto da média 59,06 até um patamar de 59,35. Pegando inclusive o Fibonacci desse último movimento de baixo, ali teria a região dos 38,2%, também não tem uma necessidade, tem que bater lá nos 38,2%, não tem, mas é um ponto de resistência, que coincide com essa região de fundo e está um pouco acima da média móvel exponencial. Enfim, se o preço chegar aqui, eu ficaria bem atento para uma possível realização de lucro ou encurtar bastante o stop para quem estiver comprado nesta ação aí no swing trade. Tá? Seguindo aqui para a gente falar agora então de... primeiramente, Brave 3, destaque de alta dentro do pregão de hoje, estava ali brigando entre Brave 3 e CSNA 3. Até a hora que eu peguei, estava Brave 3 na frente, então peguei Brave 3. Pode ser que tenha sido CSNA 3, eu não vi depois o fechamento aqui, porque eu já entrei na análise de fechamento do pregão. O que nós temos na Brave 3? É um ativo que está em tendência de baixa em um prazo mais longo. Então, seria o ativo que eu colocaria na minha carteira para um prazo mais longo? Não, porque tem ativos mais alinhados para cima. Se eu fosse arriscar nesse ativo para o longo prazo, eu colocaria pouquíssimo capital, porque o risco é muito maior aqui, pelo que temos hoje nessa ação. Agora, dentro do que ela está fazendo aqui pelo gráfico diário, em 2 pregões ela supera várias máximas anteriores e quebra a estrutura de baixa do gráfico diário, reverte essa tendência e cria um viés de alta, eu olharia para esse ativo para as operações de compra de swing trade, porque pelo gráfico semanal ela já estabeleceu também um fundo lá. Então, nesse momento, olharia para sinalizações de alta mais próximo da média ou dessa região de antiga resistência que foi rompida, 17,30, para buscar uma compra. Comprar aqui com stop aqui não seria a minha escolha. Eu olharia no gráfico de 120 minutos ou no gráfico diário para alguma correção, avaliar esse movimento de correção para buscar alguma alternativa de compra. Por que eu falo avaliar uma correção? Porque, por exemplo, você pegar aqui, ó, CEMIG 4, né, CEMIG 4, olhando aqui o que aconteceu, olha só, rompeu vários candles anteriores, aí, opa, vou aguardar, como não vou comprar isso aqui para botar um stop aqui, então vou aguardar alguma correção. Nessa correção, olha o tamanho da correção, que ela vem com muita força, para avaliar essa correção. Vem com força desse jeito, já deteriora a expectativa de voltar lá em cima e, consequentemente, já aumenta o risco da operação de compra. Então, por esse motivo que eu falo ali na Brave 3, um contexto diferente, mas que me chamaria mais atenção olhar para alguma correção, pelo menos no 120, para buscar alguma operação de compra nesse ativo. Lembrando, então, na tendência de prazo maior ainda continua pelo gráfico semanal e pelo gráfico mensal, esse ativo está alinhado para baixo. Pode passar por um processo agora de correção dessa tendência de baixo, prazo maior, que já indefiniu a tendência do gráfico diário, criando uma expectativa que pode entrar uma tendência de alta, fazer ali uma correção, um movimento de alta pelo gráfico semanal, e por esse motivo apoiar um pouco mais a operação de compra de swing trade nessa ação aí para os próximos pregões. Lembrando só quem está comprado, quem já está comprado, como isso aqui é um rompimento significativo, quem tiver comprado, um stop abaixo da mínima desse candle já está bem posicionado, que fica abaixo desse topo e abaixo da média móvel exponencial de 10 períodos e até mesmo de um fundo ali anterior.
Então, é um ponto ali interessante para posicionar stop abaixo de 16,45. Azul 4, fechamento em queda de 7,5%. Esse ativo, todo fechamento de pregão ali por volta das 17 horas, 1 hora antes do pregão, faço um rastreamento de vários papéis em busca de possíveis oportunidades swing trade, seja para compra ou para venda. Esse aqui me chamou a atenção para venda. Na hora que eu estava passando, estava na faixa dos 5,01, R$5, de já fazer a venda. Mas na hora que eu bati aqui no BTC, né, onde tem disponibilidade para aluguel, para ver a disponibilidade para aluguel, a disponibilidade muito baixa, baixíssimo, poucas ações, e aqui tinha um pouco mais de disponibilidade, taxa ao ano de mais de 14%. Então optei por não passar essa venda devido a essa baixa disponibilidade aí no BTC para fazer aluguel, para fazer a venda. Se você tentar ganhar com a queda, precisa aí do BTC se não for uma operação de day trade. Então precisa alugar a ação, né? Mas o fato é que a ação gerou um pivô de baixa no gráfico diário, está dentro de uma tendência de baixa, criando a expectativa de vir mais para baixo. E se eu pegar aqui algumas projeções, seja dessa correção, em primeiro ponto 4,40, então esse aqui é um ponto para fazer essa projeção. A outra forma seria pegar aqui esse pivô de baixa, já considerando a correção, ali seria a faixa dos 4, pegando 100%, né, nos dois casos, 100%, 4,40, 4,36, região mais significativa aqui de suporte, e depois a região mais aqui nessa região de fundos anteriores, que ficaria mais perto ali dos R$4,04, 4,09, R$4,04. Então, é o caminho mais provável. Para anular essa probabilidade, essa ação teria que voltar primeiramente para cima da máxima desse candle, que seria um ponto de stop, ou mesmo acima desse topo anterior para reverter essa expectativa, que seria superar os R$5,53, ou primeiramente superar os R$5,35. Depois disso, eu vou falar então de YouTube 4, ação que vinha dentro de um viés levemente positivo. Porque eu falo levemente? Porque estava dentro dessa queda mais forte, anula esse viés positivo, quebra uma estruturazinha ali de alta e cria uma expectativa mais negativa. Um cenário que, se acontecer uma lateralização, correção aqui no tempo, testar a média geracional de baixa, estaria interessado mais em venda de swing trade nesta ação. Então, por enquanto, por mais que ela possa aqui gerar um sinal de alta e começar a subir, ainda eu ficaria de fora por conta da quantidade de resistências muito próximas pela frente e pelo último comportamento dos investidores aqui registrado no gráfico desse ativo, que é no preço desse ativo, na realidade, que é força por parte dos vendedores, fraqueza por parte dos compradores e a expectativa de poder ter algo mais para baixo. O Banco do Brasil fechou hoje em alta de 1,34%, depois de uma forte queda na quinta-feira, a queda de 2,24%. Essa alta anula boa parte da queda e gera uma expectativa de poder ter alguma recuperação depois desse ativo ter perdido ali no gráfico semanal esse fundo aqui anterior. O cenário deu uma deteriorada boa aqui, porque depois dessa subida que rasga tudo aqui para cima, o mais comum seria essa ação ou aqui em cima, ou acima desse topo, ou em cima ali da média, ela bater e gerar uma nova sinalização de alta e continuar subindo. Não é o normal vir aqui e perder essa mínima. Então, cria uma expectativa de que a subida seja mais fraca e ela possa ter algo mais para baixo. Olhando aqui para um gráfico mensal, de poder ter algo mais para baixo, corrigindo a tendência de prazo mais longo nesta ação. O fato é que, para buscar a oportunidade de compra nesse ativo, para quem está comprado, stop mais bem posicionado seria aqui embaixo um stop bem grande. Ou se quem resolver abrir uma compra aqui, o stop ficaria muito grande, não seria a minha escolha. A minha escolha para fazer algum tipo de compra de swing trade é verificar se vai dar continuidade a esse movimento de subida e passar a proporcionar sinalizações de alta ali, preferencialmente acima dos R$26 nesta ação. Mas por enquanto, ainda não me apoia tanto compra não. O NIP 6, alta de 8,36%, já estou pegando aqui os ativos que foram solicitados aqui na última análise de fechamento do pregão. Tá? Então aqui a gente tem um ativo que é o NIP, gerou ali seu pivôzão de alta na quinta-feira, hoje confirma esse pivô com bom fechamento, alta de 8,36%. Você vai falar assim, poxa, Dalton, por que a NIP aqui não está aqui no destaque de alta, se ela subiu mais do que Brave 3? Porque ela não está dentro aí do índice Bovespa, pelo menos se tiver, esse 8,36 veio depois, aqui veio no fechamento do pregão, tá? Mas provavelmente não está dentro do índice Bovespa, que não tinha visto aqui a alta desse ativo. No gráfico semanal, ela está também anulando a tendência de baixo quando ela rompe aqui esse patamar de
R$ Beleza, tem uma sinalização positiva, tem uma retomada de tendência de alta. Para quem está comprado, ótimo, stop pelo menos abaixo dessa mínima aqui. Para quem está de fora, aguardaria algum processo de correção. E olhando para um prazo maior, no gráfico mensal dessa ação, está proporcionando sinalização de alta, que é uma primeira tentativa aí de subida. As médias já não estão mais apoiando tanto, continua dentro de um viés aí de baixo, mas como a força está sendo bem grande aqui nesse movimento de subida, dando uma olhada para o gráfico semanal, 3 candles já mais relevantes para cima, no mínimo, se tiver comprado, dá para segurar um pouco mais, enquanto não tiver um sinal de baixa mais relevante no gráfico semanal, tentar segurar um pouco mais, ver se ela consegue se recuperar mais do movimento de longo prazo nessa ação, ou seja, no gráfico quadrimestral dela parar de cair aqui e começar a subir. Ainda um risco um pouco maior, mas vale a pena aguardar aí os próximos passos, principalmente para quem quer buscar a operação de swing trade, fundo ascendente ou pivô de alta, preferencialmente fundo ascendente após movimento de baixa do preço. PETS 3 fechou no 0 a 0, ativo que anulou sua tendência ali de alta, vinha aqui com a tendência de alta, quando ela volta aqui para baixo, ela anula e já, na realidade, ela já traz uma tendência mais de baixa e, consequentemente, apoiando mais operações de venda. Qual a estratégia mais interessante aqui para uma venda? Ela lateralizar, tentar subir e mostrar fraqueza para subir, e na sequência, pivôzinho de baixa ou mesmo um topo descendente em cima de nível de resistência, em cima de média, esse fundo aqui anterior, enfim, algum sinal de baixa. Aí, por enquanto, grande candle de baixa, candle de indefinição, abaixo da zona de antigo suporte, vai criando expectativa ainda de dar continuidade ao movimento de baixa nesse ativo. Enfim, não seria o ativo que eu entraria comprando o papel, ou seja, que abriria a compra se superar na máxima do pregão de hoje. E por último, CVCB3, que também foi um pedido, eu cheguei até a comentar lá por escrito, ativo que está dentro de uma tendência de alta no gráfico diário, beleza? Só que se a gente olhar no gráfico semanal, olha onde isso aqui está, numa região importante de resistência. Comprar o papel no nível de preço que se encontra em cima dessa zona de resistência ali por volta de 2,40 até um patamar de 2,54 não seria a minha escolha, a não ser que fique um pouquinho mais de tempo aqui de forma lateral, gere um sinal de alta aqui assim, usando essa média aqui, essa região de 2 topos anteriores, ficaria mais interessado em buscar alguma compra nesse ativo. Não significa dizer que esse papel não vai subir, mas para buscar a entrada nessa ação, teria que fazer algo semelhante ao que eu acabei de comentar. E para quem está comprado, se ocorrer um retorno do preço aqui, ó, fechamento principalmente para baixo da média com nova mínima, seria um dos indícios de possível saída dessa operação, ou se cada alta, eu só quero sair se esse papel anular a tendência de alta de curto prazo, vista pelo gráfico diário. Então, o stop ficaria abaixo da mínima desse fundo aqui, o último fundo ascendente, abaixo de um patamar de R$2. Então não pode voltar para baixo de R$2, porque aí reverteria essa tendência do gráfico diário e geraria uma expectativa bem negativa para essa ação que já tem um cenário bem ruim, olhando para o gráfico mensal, de novo testando a média. As últimas vezes que ela veio testar a média, perdeu força e entrou um novo movimento de baixa de vários meses. Ó. Só pegando aqui pontos que veio, passou aqui para baixo da média, testou a média como resistência, aqui nem se aproximou tanto, já caiu, aqui testou, e aqui novamente testou e teve outra movimentação para baixo. Então, atenção especial nesse nível de preço aí que se encontra. É isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção nessa análise de fechamento, deixe seu like, seu joinha aqui para gente, compartilhe, agradeço demais sua valiosa audiência, até a próxima.